Eu cansei. Precisei tomar uma decisão radical, uma decisão que não foi nada fácil, eu confesso, mas posso falar? Foi uma das melhores decisões que eu já tomei na minha vida. Eu excluí todas as minhas redes sociais. Sim, em pleno 2025, com um projeto em andamento, eu resolvi excluir as minhas redes sociais. E nesse vídeo eu vou te contar o porquê. Finalmente eu abri a câmera e vim aqui falar com vocês que a partir de hoje vai ter vídeo toda semana nesse canal. E o meu primeiro vídeo real, oficial, vai ser como uma aqui e fala, né? Então eu vou me arrumar aqui enquanto a gente conversa, enquanto eu falo com vocês, né? Bom, então eu vou me arrumando enquanto eu conto pra vocês o porquê de tudo isso, porquê que eu resolvi literalmente excluir as minhas contas. Eu não desativei nenhuma delas, mas eu excluí todas do meu celular. Vou falar todas, né? Tem o TikTok. O TikTok foi o único que eu não excluí, e o YouTube, né? Mas o YouTube não conta como rede social. O TikTok já não é uma coisa que me chama atenção, eu não fico perdendo tempo lá, porém eu posto alguns vídeos, mas eu só entro pra postar e saio. Raramente eu paro pra ficar lá e não tem relevância nenhuma. E por que que eu fiz isso? Eu fiz isso porque finalmente eu me dei conta do quanto as redes sociais, principalmente o Instagram, tava me fazendo mal, tava minando a minha autoestima, fora o tempo que tava me fazendo perder. Eu já entrei num processo há algum tempo de transformação, de buscar ser uma pessoa mais produtiva. Eu já tinha diminuído o Instagram e outras redes sociais, mas ainda assim eu não conseguia me concentrar, ainda assim eu percebi que eu estava perdendo muito tempo com as redes sociais, com o Instagram, com o Facebook, principalmente o Instagram, e estava tomando coisas valiosas da minha vida. Eu percebi que eu não sabia mais ficar ociosa. Cada vez que eu ficava ociosa, eu pegava o celular na mão e abria a rede social. E sem perceber, eu ficava horas ali. Todo mundo já sabe que as redes sociais não são neutras. Elas foram programadas para fazer a gente ficar rolando a tela sem nem perceber, para prender a nossa atenção. Isso acontece porque o nosso cérebro libera a dopamina, que é o mesmo neurotransmissor liberado em jogos de azar e drogas ilícitas. Então, toda vez que você entra ali, recebe uma curtida, recebe um comentário, você olha aquilo, você libera isso. Isso faz com que você fique viciado naquilo. Ou em relação a ver algo novo, diferente, divertido, o tempo inteiro. Nosso cérebro, ele foca naquilo que é novo, que é legal, que é divertido, que prende a sua atenção. E você sabe que isso tem o tempo inteiro nas redes sociais. A cada segundo que você atualiza a tela, aparece algo novo, algo diferente, algo impactante. E aquilo te prende que você nem percebe. Sabe aquele minuto que quando você para pra esperar alguém, ou quando você tá esperando o almoço, jantar, enfim, ou quando você tá esperando, não tem aquele tempo de ociosidade, ou quando você para simplesmente para dar uma olhadinha no Instagram e quando você percebe, você já passou 1 hora ali, 40 minutos ou mais. Isso não é falta de disciplina, isso é design. Obviamente que uma pessoa disciplinada não se submete a isso, mas mesmo uma pessoa disciplinada pode cair no erro de ficar ali mais do que necessário. Isso porque o Instagram, as redes sociais, elas foram programadas para sequestrar a nossa atenção. E a gente vê isso nos conteúdos das pessoas que querem prender a nossa atenção para vender alguma coisa pra gente, né? Uma das coisas que eu já tinha parado de fazer era pegar o celular logo de manhã quando acorda. Eu fazia isso muito, mas eu já tinha parado de fazer isso, porque você acorda de manhã e já é bombardeada de coisas desnecessárias. Você já começa o dia se comparando com as pessoas, você já começa o dia com um monte de frustração porque a sua vida não parece perfeita comparado à das outras pessoas. Então isso já é algo que eu tinha eliminado da minha vida já há algum tempo. Não acordar com o celular, não pegar no celular ou não abrir as redes sociais logo de manhã. Mas parece que isso não era suficiente, não foi suficiente. Eu ainda continuava olhando e me comparando
olhando a vida das pessoas, sabe? Mesmo que você não queira se comparar, é quase que inevitável a comparação, porque você tá ali num mundo diferente do seu, numa realidade diferente da sua, é um mundo paralelo. E nesse mundo paralelo, tudo parece perfeito. Até a imperfeição parece ser perfeita. E as pessoas mascaram a imperfeição delas. Então, elas tentam mostrar ali a vida real delas, mas da melhor forma possível, como se aquilo fosse muito leve, muito fácil, e te engana. Você fica presa nisso, você perde a consciência de si mesma. Você perde a capacidade de convivência social com as pessoas. Você perde até a capacidade de estar presente no momento importante. Exemplo: quantas vezes eu não estava com meu filho, mas só de corpo, e a minha cabeça no celular, e a minha cabeça nas redes sociais, querendo ver o que estava acontecendo. Meus filhos me chamavam e eu dizia: peraí, só para eu poder responder uma mensagem, ver uma curtida, ver um Reels. Mesmo quando eu ia assistir um filme com eles, o celular tinha que estar sempre do lado. E aquela paradinha para olhar a rede social, sabe, durante o filme. Isso não é estar presente com eles. Nunca foi. E eu não me dava conta disso. E quantas vezes num casamento, às vezes o marido fala, você tá ali na rede social e você fala, Muitas vezes meu marido chegava em casa, ele falava alguma coisa pra mim, eu não prestava atenção. Logo depois, algumas horas depois, ele me perguntava se eu tinha feito o que ele pediu, se eu lembrei de fazer aquilo que ele tinha comentado. E eu falava: o quê? Você não me falou isso? E ele falava: claro que eu te falei. Mas por quê? Por causa do bendito celular. Por causa da bendita rede social. Então, gente, entendam, eu não tô aqui pregando contra a rede social. Ela é importante, principalmente nos dias de hoje, no mundo de hoje em que a gente vive, principalmente para os profissionais, porque tudo hoje em dia é internet, mas aí é que tá o perigo. Se a gente não cuidar do nosso emocional, a gente não tem capacidade para estar dentro desse mundo virtual. As redes sociais se tornaram um estímulo negativo pra gente. Elas se tornaram um refúgio negativo para nós. Nós esquecemos como é conviver de verdade, presente uns com os outros. Você não consegue mais ficar na fila de um banco, na fila de um posto de saúde, de um hospital, em qualquer lugar que seja, e esperar sem fazer nada. As pessoas não sabem mais ficar ociosas, e eu estava nesse nível, nesse ritmo de não saber, de não conseguir ficar ociosa. Então, antigamente, o que você fazia? Antigamente, nem tão antigamente assim. Você puxava assunto com alguém, ou você esperava alguém puxar assunto com você, ou você lia um livro, ou você escutava música no fone de ouvido. Isso era super saudável. Mas hoje em dia, as pessoas não conseguem mais fazer isso. Aonde você vai, as pessoas estão assim, com o celular na cara, com o celular na frente, na sua frente. Quantos casais não estão usando o celular dentro de casa e não conseguem mais nem se olhar no olho? Eles trocam conversas através de mensagens. Quantos pais não dão atenção para os seus filhos por causa das redes sociais? E eu me peguei nisso. E finalmente eu me dei conta do que estava acontecendo comigo. Eu resolvi parar com isso. Fala sério aqui. Só entre a gente. Quando foi a última vez que você saiu com uma amiga? Quando foi a última vez que você decidiu dar uma volta com amigos antigos? Por quê? A gente parece estar conectado com as pessoas o tempo todo por causa das redes sociais. Mas na verdade nós estamos distantes. E é bom a gente se conectar com pessoas que estão muito distantes. Eu mesma tenho parentes que conseguem manter contato comigo, que são de outro estado. E você se sente um pouco mais próximo mesmo dessas pessoas, porque você não consegue visitar todo ano, mas ali por causa da rede social fica mais fácil. Porém, isso roubou o tempo de todo mundo, até as pessoas que estão perto de nós. E as pessoas que estão perto de nós, o que nós vamos fazer com elas? Nós não vamos mais sair entre amigos, entre amigas, tomar um café, tomar um chá, passar um tempo ocioso, uma tarde ociosa.
com uma amiga, assistir um filme. Eu assisti um filme recentemente na Netflix. Eu não me lembro do nome do filme. Vou colocar o nome aqui pra vocês. Onde as pessoas estavam totalmente imersas nesse mundo. Sabe aqueles óculos? Aqueles óculos que você coloca de realidade virtual? E nesse filme só se usavam esses óculos, onde eles criavam uma realidade paralela inventada. E nessa vida paralela, enquanto eles ficavam com os óculos, eles não comiam, não bebiam, eles ficavam no sofá, na cadeira, na cama com esses óculos, sem viver, sem literalmente viver. A vida deles era viver numa vida virtual, numa realidade virtual, mas uma realidade mentirosa. E é o que a gente tem vivido nos últimos tempos. Outro filme também que saiu por aí e que eu acho bem sério é aquele filme do Adolescentes. Todo mundo falando desse filme, do quanto os adolescentes estão cada vez mais imersos nesse mundo e os pais não estão conectados nisso. E aí eu vi algumas pessoas falando de que os pais precisam se conectar nesse mundo, né? De que os pais, as pessoas mais velhas, elas precisam aprender sobre rede social para que eles entendam o que está acontecendo na vida do filho. Eu entendo essa visão e eu até concordo em partes. Então quer dizer que agora os pais é que precisam se imergir na rede social, no mundo das redes sociais, para proteger os filhos. Mas não é somente isso que tem que ser feito. Nós, como pais, precisamos ensinar os nossos filhos a não estarem só nas redes sociais. Sim, nós devemos entender a linguagem dos jovens de hoje, entender porque o mundo é diferente, a linguagem é diferente. Mas você não concorda comigo de que, além de você aprender a linguagem dos jovens de hoje, é necessário você ensinar os jovens a não perder tanto tempo na internet? É você educar os seus filhos a ter tempo ocioso, ter tempo de qualidade com os filhos. Quando você tem tempo de qualidade com os filhos, eles não precisam procurar na rede social um senso de pertencimento, porque eles se sentem pertencentes dentro de casa. E os filhos não se sentem mais pertencentes dentro de casa, por isso eles vão buscar se sentir pertencentes na realidade paralela lá de fora. Alguém com maldade no coração vai fazer ele se sentir legal, divertido, pertencente. Mas se os pais não fizerem isso antes, dentro de casa, isso vai acontecer com cada vez com mais frequência. E aí não vai adiantar os pais aprenderem a linguagem da rede social. Então não é os pais simplesmente aprender como se vive hoje no mundo dos jovens para proteger eles. Isso não protege eles de fato. Pode ser que isso evite algumas coisas, mas o que vai proteger os nossos filhos é a gente fazer com que eles estejam presentes. Mas a gente só pode fazer com que eles estejam presentes se nós estivermos presentes. Isso é uma coisa que eu não quero para os meus filhos. Os meus filhos ainda são pequenos, graças a Deus, eles ainda não estão na fase da adolescência. E eu já tinha cortado tela deles, a gente já tinha criado uma certa rotina aqui em casa. Durante a semana eles quase não assistem televisão, é muito raro, é muito pouco. Televisão aqui em casa é só de final de semana, assim como joguinho de celular também, é muito raro. Mas ainda assim, eu percebi que eu tirei a TV deles, eu tirei a tela deles, mas eu não tirei a tela de mim por completo. Então, durante o dia, às vezes eu tava ali focada no trabalho, mas à noite, quando eu tava cansada, eu queria o celular. Eu queria ficar no celular, eu queria ficar na rede social. E isso começou a roubar o meu tempo com os meus filhos. E quando veio esse filme do Adolescentes e as pessoas comentando sobre ele, eu entendi. Eu tirei a tela deles, mas eu não tirei a tela de mim. E eu sabendo que, para eles não caírem nesse mundo, não caírem na conversa das pessoas, para eles se sentirem pertencentes e amados, para não terem a necessidade de ir atrás de outro lugar, de outra realidade, eles precisariam se sentir pertencentes em casa. E para isso eu precisava estar presente. Eu achava que se eu saísse das redes sociais,
eu estaria desconectada. Mas para ser sincera, foi justamente o contrário que aconteceu. Quando eu saí das redes sociais, foi aí que eu comecei a me sentir conectada de verdade. Com os meus filhos, com meu marido, comigo mesma e principalmente com Deus. Outra coisa muito importante é a nossa conexão com Deus e com a gente mesma. Então a minha autoestima estava indo por água abaixo com isso. E eu estava falando de autoestima no Instagram. Mas o que estava acontecendo? A nossa comunhão com Deus, ela começa a ficar fria, rasa. Porque Deus te fala uma coisa, você aprende uma coisa, e aí você abre a rede social e você vê coisas totalmente diferentes daquilo que Deus te falou. As pessoas não estão mais preocupadas com o que Deus diz sobre elas, porque elas estão preocupadas consigo mesmas. Elas estão se colocando em primeiro lugar, e muita gente falando de Deus da forma errada. Então eu percebi que eu comecei a ficar mais fria espiritualmente falando, e que mesmo eu lendo, mesmo eu tendo meu devocional, parecia que as coisas que eu estava tentando testar, as coisas que eu estava fazendo para mim mesma não estavam funcionando como deveriam funcionar. Porque ao mesmo tempo que eu praticava coisas que me faziam bem, logo depois eu praticava coisas que minavam a minha autoestima, que era a rede social. Então não adianta você querer ser produtiva, não adianta você querer se cuidar, não adianta você querer ser uma pessoa melhor, se você está fazendo isso se comparando com as pessoas no Instagram, nas redes sociais. O motivo disso, a intenção disso, faz com que isso seja errado. Então você se tornar uma melhor versão de você para poder postar, para mostrar para as pessoas, se torna algo raso, fútil e errado, que acaba com a sua autoestima, acaba com as suas emoções, acaba com você de dentro para fora. E eu percebi que eu estava fazendo isso, sabe? Eu não estava mais me sentindo tão bem, porque eu estava fazendo, treinando, melhorando, colocando tudo que eu estou aprendendo em prática para me tornar a minha melhor versão. Mas eu entrava nas redes sociais e eu não via o progresso, porque nas redes sociais tudo é muito rápido, tudo tem que ser de ontem para hoje, você tem que tornar a sua melhor versão quanto antes, senão você perde a sua oportunidade, quando na vida real não é assim que acontece. Então não adianta você buscar fazer de tudo para melhorar, se logo em seguida você entra na rede social e aquilo mina todo o seu esforço. Acreditem ou não, mas assim que eu excluí a rede social, o que eu senti foi alívio. Pela primeira vez em muito tempo eu consegui de fato me conectar comigo mesma, sabe? Eu até senti uma conexão ainda mais forte com Deus, porque foi como um sacrifício. Eu tinha planos, eu tinha projetos para redes sociais, e isso se tornou um sacrifício vivo, um sacrifício para eu conseguir melhorar ainda mais o meu relacionamento com Deus, um sacrifício para eu me doar muito mais para Deus. Essa noite eu tive um sonho terrível, um sonho em que eu via meu filho sofrer um acidente. Logo depois, 5 horas da manhã, como já é uma rotina que eu tenho praticado há alguns dias, que eu tenho tentado praticar e eu, graças a Deus, tenho conseguido, eu fui orar e eu falei: Senhor, não deixa ele ir, protege meu filho, porque eu preciso dar para ele muito mais de mim. Eu preciso colocar nele todo o amor. Agora que eu estou melhorando, agora que eu abri mão das redes sociais, agora que eu vou ficar mais presente com ele, ele não pode sair de mim, ele não pode sair daqui. Me dá a oportunidade de dar o meu melhor para o meu filho, de dar o meu melhor para minha filha, para o meu marido, para mim mesma. Não permita que ele vá. Foi um pesadelo terrível, gente, mas acho que um pesadelo necessário, porque apesar de eu já ter aberto mão, né, já tinha abrido mão das redes sociais, isso me trouxe uma consciência ainda maior do quanto eu estava perdendo meu tempo, do quanto eu estava jogando no lixo meu tempo junto com os meus filhos, ao invés de estar presentes com ele.
E aquela dor de perda, aquele sentimento, sabe aquele sonho realista? De que parece que quando você acorda, parece que você ainda tá no sonho. Eu abracei meu filho, eu beijei ele, eu orei por ele, para que ele permanecesse comigo, para que eu pudesse dar o meu melhor para ele. Eu sei que eu não sou uma péssima mãe. Eu sempre busquei melhorar como mãe. Mas é aquilo, quanto mais você melhora, mais o seu nível aumenta. Então, eu senti a necessidade de estar mais presente com os meus filhos, de protegê-los ainda mais, estando presente com eles. E agora que eu tenho essa oportunidade, eu não quero jogar ela fora. Quando você fica longe das redes sociais, tudo, literalmente tudo melhora. A sua produtividade, a sua autoestima, você não tem mais necessidade de ficar postando. Agora o meu tempo de verdade ganhou valor. Eu não me sinto mais na obrigação de ter que postar todos os dias. Eu não preciso mais deixar o meu café da manhã esfriar para eu poder postar um stories do meu café da manhã bonito. Eu não preciso mais entreter as pessoas com conteúdos rasos, porque em rede social tudo que você tem são conteúdos rasos, pequenos. Aí você vê um vídeo de 30 segundos, um Reels que te impacta, e logo em seguida você vê um Reels que te desmotiva. Conteúdos que só servem para prender a minha atenção e me desfocar dos meus objetivos. Mas, gente, vou ser sincera para vocês, tá? Como eu falei no início do vídeo, não foi fácil tomar essa decisão. No início, eu relutei muito com isso. Eu não queria sair das redes sociais. Eu achava que eu estaria, como eu falei antes, desconectada. Eu achava que eu estaria perdendo tempo. E eu relutei demais com isso, não queria mesmo. Mas agora que eu tomei a decisão, eu tenho certeza que foi a melhor decisão da minha vida. A melhor. Me sinto leve, me sinto em paz, me sinto bem comigo mesma e me sinto mais conectada com Deus e com a minha família. Vou dizer que eu não preciso das redes sociais? Não, né? Isso é um tratamento, isso é um propósito, isso é um processo do qual eu preciso passar para me moldar, para melhorar. E não foi fácil tomar essa decisão. Às vezes dá vontade de postar, às vezes dá vontade de entrar e ver o que está acontecendo, e principalmente em pessoas que eu admiro, mas eu estou sendo forte e eu não tenho data para voltar para as redes sociais. Se você sente que as redes sociais também estão te consumindo mais do que agregando, eu convido você, né? Eu desafio você a fazer esse detox. Nem que for por uma semana, mas faça esse detox de tempos em tempos. Depois eu quero que você venha aqui nos comentários e me conta como é que foi, o que mudou na sua vida nesse tempo que você ficou sem rede social. E se você quer continuar nessa jornada comigo, se inscreve no canal, porque eu vou compartilhar muito mais sobre esse processo de transformação. Eu espero que esse vídeo possa trazer você de volta à realidade, assim como me trouxe. Então não deixa de dar aquele like e comentar o que você achou desse vídeo. Também me dê sugestões aqui de assuntos, de temas que vocês querem ver, ouvir eu falar e comentar. E no próximo vídeo eu vou falar sobre o que você pode fazer no seu tempo ocioso para não cair de volta no vício das redes sociais, antes mesmo de começar o seu processo. Então é isso, um beijo.